Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa segunda aula dessa nossa quarta etapa, em que o tema é meiose, fases da primeira divisão. Pessoal, na aula passada a gente começou a estudar a primeira divisão da meiose, né? Estudando a prófase 1. E vocês viram que a prófase 1 é dividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, sendo que é no paquíteno que ocorre o crossing over, que é a permutação gênica, ou seja, a troca de material genético que permite a variabilidade das espécies, não é mesmo? Vocês lembram disso? Pois é, a gente sabe que no processo de divisão celular, logo após a prófase, vem a metáfase, a anáfase, a telófase, não é? Na meiose ocorre a mesma coisa na divisão 1. Logo após a prófase, vem a metáfase, a anáfase e a telófase. E é partindo desse ponto aí que nós vamos começar a aula de hoje. Logo após a prófase, dá-se início a essas outras fases, tá? Vamos lá, próximo slide. Continuação da meiose 1. Metáfase 1. Na metáfase 1, a membrana celular desaparece. Os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial da célula. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam à fibra que emergem de centríolos opostos. Assim, cada componente do par será puxado em direção oposta. Gente, vocês lembram que na metáfase, lá da mitose, os cromossomos se encontravam na região equatorial da célula, enfileirados, um em cima do outro, no seu grau máximo de condensação e espiralização? Consequentemente, são mais facilmente nessa fase corados pelo Lugol e visualizados através da microscopia para estudo. Lembram disso? Pois é, aqui no caso, a metáfase 1 é do mesmo jeito, tá? Na metáfase 1 da meiose, os cromossomos também estão na região equatorial, um em cima do outro, só que eles estão com seus pares homólogos, eles estão pareados, obviamente em seu grau máximo de condensação e espiralização, mas estão pareados com o seu par homólogo, ou seja, eles estão lado a lado. Eles estão, os pares homólogos, um ao lado do outro, presos na rede do fuso, né? E centralizados ali na região equatorial da célula, tá? Essa é a diferença da metáfase 1 da meiose para a metáfase da mitose, tá? Anáfase 1. Na anáfase 1, não ocorre divisão dos centrômeros. Cada componente do par de homólogos migra em direção a um dos polos da célula. Gente, na anáfase 1 da meiose 1, ocorre a ruptura do fuso e os fusos, essas partes da rede do fuso, migram os cromossomos homólogos para os polos da célula, tá? Só que eles vão inteiros, não há ruptura das cromátides deles, não há ruptura do centrômero, daquela parte central do centrômero, igual acontecia na anáfase da mitose. Vocês lembram que na anáfase da mitose, o cromossomo ele se arrebentava no meio, ele rompia no meio, e as cromátides irmãs, ou seja, os bracinhos dos cromossomos, que iam para as extremidades da célula, através da ruptura do fuso? Pois é, já na anáfase 1 ocorre de maneira diferente, ocorre diferentemente da anáfase lá da mitose, esses cromossomos inteiros migram para a região dos polos da célula, tá? Ou seja, eles vão migrar inteiros para os polos da célula. Eu vou passar um desenho para vocês aí agora, mais para frente, porque agora eu vou explicar a última fase da meiose 1, que é a telófase 1. Logo após explicar a telófase 1, nós vamos para os desenhos, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vocês vão conseguir enxergar isso e detectar com mais facilidade, tá? Vamos lá para o próximo slide. Telófase 1. Na telófase, os cromossomos desespiralizam-se, a carioteca e o núcleo reorganizam-se e ocorre a citocinese, divisão do citoplasma. Deste modo, surgem duas novas células haploides. Gente, na telófase 1 da meiose, ocorre do mesmo jeito lá na telófase da mitose a divisão da célula em duas.
Só que ocorre uma divisão diferente, chama-se citocinese, tá? Ou seja, ela vai se dividir realmente em duas células filhas, só que essas células filhas vão ser haploides, tá? E os cromossomos estarão inteiros, duplicados, condensados, mas vão perder a condensação depois, né? Condensados, duplicados, mas estarão inteiros, tá? Vamos lá para o próximo slide aí. Agora o slide do desenho da figura que eu falei para vocês. Nós temos aí a metáfase 1, a anáfase 1, telófase 1 e citocinese, tá? Bom, olha como estão os cromossomos na metáfase 1 da meiose. Vocês estão vendo que eles estão aqui com os pares homólogos? São 2 cromossomos, ó, 1, 2. Eles estão ao lado dos seus pares irmãos, olha. Lá, na mitose, na metáfase da mitose, eles eram um só, era um em cima e um embaixo. Na metáfase 1 da meiose, são 2 em cima e 2 embaixo. Viram a diferença? Lá na metáfase da mitose, era apenas um cromossomo em cima e um cromossomo embaixo. Na metáfase 1 da meiose, são 2 em cima e 2 embaixo. Entenderam a diferença? Olha como é a anáfase 1 da meiose 1, da meiose 1. Olha aí, ó, gente. Os cromossomos estão indo inteiros, eles não estão se rompendo ao meio. Porque na hora que ocorre a ruptura do fuso no meio aqui, que a gente corta com a tesourinha o meio do fuso, eles puxam os cromossomos inteiros para os polos da célula. Esse cromossomo aqui tá aqui e vai para o polo da célula. Esse cromossomo aqui tá aqui e vai sendo puxado para o polo da célula. A mesma coisa acontece com o outro lado. Entenderam? Já lá na anáfase da mitose, o cromossomo, que é apenas um na metáfase em cima e embaixo, ele vai se romper ao meio, ele vai ser arrebentado no meio, tá? Vai um bracinho para um lado e um bracinho para o outro. E não o cromossomo inteiro, igual tá indo aqui, tá vendo? O cromossomo inteiro tá indo para um lado, o cromossomo inteiro tá indo para o outro. Lá na mitose, é um braço para um lado, apenas um braço para um lado, nós chamamos de cromátide irmã, e apenas um outro braço para o outro lado. Olha a diferença aí, gente, é muito grande, né? E ocorre aqui na telófase 1 a divisão, né, da célula. Ela se divide em 2 células filhas, só que os cromossomos estão duplicados e inteiros aqui, eles não estão simples. Estão vendo aqui a diferença? Lá era cromossomo simples, era só um bracinho, aqui são 2, ó. 2 bracinhos, eles estão duplicados, ó. Lá atrás, vocês podem até averiguar no desenho da aula da mitose, né? A metáfase, no caso da telófase, a formação das células filhas, os braços estão simples lá. Aqui, os cromossomos estão duplicados, ó. E lá eles estão simplificados, tá? Vamos para o próximo slide, para finalizar a aula de hoje. Intercinese. A intercinese ocorre entre a meiose 1 e a meiose 2. Como eu falei com vocês, gente, a meiose ela é dividida em 2 partes, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 ocorre a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1, né, como a gente já viu nessa aula. Na meiose 2 ocorre a mesma coisa, só que 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Nós vamos ver essa segunda parte da divisão na próxima aula, tá? E a intercinese não é nada mais, nada menos do que o intervalo que existe entre essas duas divisões, ou seja, divisão 1, meiose 1 e meiose 2, tá? É o intervalo que existe. Acabou a meiose 1, ocorre a intercinese, e logo depois a intercinese a gente vai para a segunda parte da divisão, que é a meiose 2, tá? Então, vamos lá, a intercinese ocorre entre a meiose 1 e a meiose 2. E é um pequeno intervalo, onde não ocorre duplicação de DNA, e cada cromossomo mantém suas cromátides, ou seja, é mantido o número de cromátides, né? Ou não ocorre duplicação de DNA, e é apenas um pequeno intervalo entre a divisão 1 e a divisão 2 da meiose, tá? Gente, eu vou passar mais um slide para vocês aqui para relembrar a diferença
da mitose para a meiose, né? Vamos lá dar uma relembrada, só para a gente não esquecer que isso é muito importante. A mitose e a meiose correspondem aos 2 tipos de divisão celular. Porém, algumas características diferenciam os 2 processos. A mitose origina 2 células filhas idênticas à célula-mãe, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Enquanto isso, na meiose, são geradas 4 células filhas no final da divisão, com material genético diferente ao da célula-mãe, ou seja, o número de cromossomos foi reduzido à metade. Além disso, as células filhas ainda apresentam a metade, olha aí, ó, a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Já fala meiose, meio. A meiose reduz pela metade o número de cromossomos das células filhas. Na mitose, o número de cromossomos é mantido entre a célula-mãe e as células filhas. A mitose ocorre na maioria das células somáticas do organismo, ou seja, quais são essas células somáticas? Células da pele, células do cabelo, do olho, dos órgãos, células do corpo em geral. Já a meiose ocorre somente nas células germinativas e esporos. Ou seja, quando eu me refiro a células, quando eu falo células germinativas e esporos, eu estou me referindo às células reprodutoras, ok, turminha? É isso aí. Bom, a gente termina a aula, né, finalizando a divisão 1 da meiose, para começar o estudo da divisão 2 da meiose na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. O conteúdo é um pouquinho complicado mesmo, demanda um pouco de empenho de vocês, um pouco mais de empenho de vocês. Espero que vocês estejam se empenhando, né, e estudando bastante. Saudade de todos, beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.